Boa noite. Quanta maravilha, né? Quanto conhecimento. E assimilando gradativamente cada coisa, assimilando e nos transformando. Bom, vamos fazer a abertura? Calmos, serenos. Elevar o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, ao nosso guia espiritual, nosso irmão benfazejo, entrando na sintonia do amor e da paz, deixando do lado de fora todas as dificuldades, os dissabores, junto nesse momento, refletindo em Deus Pai, e na sequência, vibrando em amor, trocando energias. Que a paz de Deus envolva a cada um que aqui se encontra, com o amor divino, nos ampare e nos fortaleça, e que possamos, Pai, nos enriquecer de Tuas verdades, para nos fortalecer nessa jornada tão bendita que nos confiaste. Assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais uma noite, refletindo no Evangelho de Deus Pai, refletindo em verdade e vida. Queridos, estamos aqui mais uma noite, na casa do Pai, buscando refazimento, buscando conforto espiritual e também conforto físico, porque a jornada aqui na Terra, ela é complicada, ela é difícil, e é muito linda e necessária. O Mestre Jesus nos fala assim, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. É o que está na Bíblia, é o que o Mestre nos falou, né? Nós criamos dogmas, criamos leis, criamos palavras cabalísticas, nós criamos um monte de coisa para nos fortalecer nessa jornada, né? Mas o que vai realmente nos fortalecer é a verdade, é o conhecimento. Por isso que o Marcos, o seu Cláudio estava falando dos livros espíritas, né? Que os livros espíritas nada mais são do que a explicação da Bíblia, né? Textos bíblicos estudados por Kardec, textos bíblicos explicados pelos espíritos de luz, né? Que nos convidam à reflexão, à compreensão. Então, estamos aqui hoje, no templo sagrado de Deus Pai. O Cristo falou assim, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei com eles, né? Aí a pessoa pode falar, Marco, então se eu estiver rezando sozinho em casa, o Cristo não vai estar comigo? Né? Não é assim. Ele vai estar com você também, com certeza. Sempre que você estiver mentalizando a Deus, né? Sempre que você estiver mentalizando os seres maiores, os missionários do Pai, a nos auxiliar, dê o nome que você quiser dar, né? Sempre que você estiver mentalizando, eles vão estar próximos da gente. Mas por quê? Olha que o Cristo falou primeiro, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. E depois disse, onde tiver 2 ou 3, né? Numa sequência, em meu nome lá estarei entre eles, nos mostrando que nós fomos feitos, né, para viver em sociedade. Em sociedade. Então, o Marco vibrando em nome de Jesus, ele cria uma sinergia. Nós todos aqui vibrando em nome de Jesus, essa sinergia é muito maior. É muito maior. A troca de energias, muito maior. No refazimento, na estrutura de cada ser que aqui se encontra, é muito maior. Por isso, os templos religiosos, por isso o Cristo nos convidou, todos, a nos reunirmos, estudarmos e vibrarmos em nome de Deus Pai. Porque lá estariam os bons espíritos,
né? Lá estariam os missionários de luz. Então a gente vem ao templo procurar o quê? Conforto, refazimento. Conforto e refazimento. A gente vem ao templo procurar condições de continuar nessa prova. A gente vem ao centro procurar verdades. Então, muitas vezes, num primeiro instante, a gente vem procurar o quê? Alguma coisa que facilite. Alguma coisa, talvez um passe que vai me fortalecer. O passe vai te ajudar. O passe vai te ajudar e muito. Certo? Mas o que vai te fortalecer, que o mestre nos falou, é a verdade. A verdade vai te fortalecer. Então, o conhecimento vai te fortalecer. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, a gente temos que ter fé. Né? Fé é muito bom, é necessário, mas tem que ser embasada em razão e lógica. Senão, pode ser só uma ilusão. Pode ser só uma ilusão. Muitas vezes a pessoa pensa assim, vamos fazer uma analogia. Se eu frequentar o centro espírita toda terça-feira, né? Toda terça-feira, eu ir lá e tomar um passe, eu vou lá e tomo um passe, e ouço a palestra, eu vou para o céu? A doutrina espírita não promete o céu para ninguém. Mas eu estou fazendo o que aqui? Conhecendo, procurando verdades. Se você veio negociar para conquistar o céu, você está no lugar errado. A doutrina espírita nos ensina a conquistar o céu. Né? Não promete o céu para ninguém. Porque o Cristo não prometeu o céu. O Cristo não prometeu o céu. Ele prometeu, se você merecer, você vai construir o teu céu. Então nós temos que refletir em verdade e vidas. Esse primeiro instante, nós vamos conversar sobre as verdades espirituais. Algumas, como o Marco estava falando, o seu Cláudio também. No segundo, nós vamos fazer uma vibração e um fortalecimento em nós mesmos. Mas nesse primeiro instante, nós vamos adquirir o quê? Um pouco mais de conhecimento. Um pouco mais de conhecimento. Saber que Deus Pai Todo-Poderoso não desampara. Saber que Deus não é um ser barbudo e vingativo que quer ver os seus filhos sofrerem para merecer o céu. Não é nada disso. Mais uma vez, conhecerás a verdade. Então por que as pessoas sofrem, Marco? Então por que há tantos dissabores aqui na Terra? Né? Porque nós somos seres, queridos, seres em evolução. Nós estamos aqui para formar nossa casa mental, transformar nosso ser e crescer para Deus. E vivendo experiências aqui na Terra, muitas vezes a gente comete atos impensados e outras vezes atos calculados que levam à dor, que levam ao dissabor de terceiros, ferindo, olha a lógica, ferindo a lei de harmonia do universo. Tudo no universo está em harmonia. O Marco comete um ato impensado que machuca o seu irmão. Ele feriu a lei de harmonia. Então, existe uma desarmonia na lei, gerada pelo Marcos. E o Marco vai ter que viver condições de normalizar aquilo. Para isso, aquele que ele derrubou, ele vai ter que levantar. Ou pela prova que ele fez alguém passar, ele vai passar também. Ação e reação. Então, por esse motivo, existe dor na Terra. Não é porque Deus quer que a gente sofra para merecer o céu. Porque eu garanto para vocês, queridos, eu garanto para vocês, Deus é puro amor. Puro amor, puro amor. Então, se a gente fazer uma analogia, que nem faz aqui no Evangelho, entre nós, nossos filhos, Deus, nosso Pai, quando o nosso filho faz uma arte,
que você precisa corrigi-lo. Vou ter que colocar de castigo. Para quê? Para ele aprender a não fazer mais isso. Você sente prazer naquilo? Ninguém sente prazer. E se o pai ou a mãe sentir prazer, ele está doente. É doença, né? Então, você vai fazer, mas vai doer em você. Mas você vai ter que fazer. Por que você vai ter que fazer? Porque quem ama, educa. Quem ama de verdade, educa. Quem não educa, não aprendeu a amar. Então, nós estamos fazendo uma analogia. Então, se nós que somos tão imperfeitos, né? Jesus falou assim, quando o seu filho pede um peixe, você dá uma serpente? Não, né? Lógico que não. Você vai dar o peixe. E Deus Pai Todo-Poderoso, quando vê um de nós sofrendo por um ato impensado, por atitudes que não fizeram bem, para a verdade, para a lei, você acha que Deus não sofre também? Com certeza, querido, sofre. Com certeza não gostaria de estar vendo tanta guerra, tanta perseguição, tanta separação por nada, tanta intolerância. Tanta intolerância. O Pai não gostaria de estar vendo isso. Mas na perfeição divina, queridos, na perfeição divina, Ele nos deu o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A liberdade de fazer o que quisermos. Tudo. A gente pode fazer tudo. Né? E tem gente fazendo muita maldade, né? Tanto genocídio, tanta perseguição, tanta coisa acontecendo por aí, né? Muitas vezes a pessoa vai assaltar o outro, por prazer, puxa um gatilho e tira a vida só por nada. Ele não teve a liberdade de fazer isso? Mas por que Deus não impediu? Mas como é que Deus ia impedir se Ele deu o livre-arbítrio? Né? Se Ele deu o livre-arbítrio, então a pessoa tem o livre-arbítrio. Nós estamos falando no caso daquele que puxou o gatilho. Agora nós vamos pensar também no caso daquele que sofreu o tiro. Foi injustiçado pelo livre-arbítrio do outro? Foi. Em partes foi. Em partes foi sim. Mas a lei é tão perfeita, queridos, porque não sei se a gente já percebeu, se a gente conseguiu atentar, que muitas vezes a gente atenta para uma coisa e esquece a outra. Que nós estamos falando de Deus. Todo o poder, toda a sabedoria, toda a perfeição, onisciência. Onisciência. Então, se Deus é onisciência, mais uma coisa que nós temos que saber também, cada vez mais, compreender a Deus. Então Ele está ciente de tudo. Não tem como ser um ser humano, um ser espiritual. Deus não é um ser espiritual. Deus, espírito e matéria, coisas diferentes. Né? Deus não é uma coisa também, né? Então nós não temos palavra para assim, certas, exata, para nomear Deus. Nós sabemos de Deus. Os espíritos falaram assim para nós, né? Na curiosidade de Kardec, porque se existe um ser curioso nesse mundo é Kardec, né? Na curiosidade de Kardec, querendo saber o que é Deus, por que Deus? Porque ele não sabia, ele não queria saber quem era Deus, ele queria saber o que é Deus, porque ele já estava mais no entendimento maior que o nosso, né? Então o que é Deus? Ele queria que os espíritos falassem para ele. E eles falaram, olha, todo o amor, toda a perfeição, né? A causa primária de todas as coisas, daí por diante. É isso que podemos falar para vocês. Por quê? Por dois motivos. Olha como é lindo, dois motivos. Motivo número 1, o vocabulário de vocês, o vocabulário humano aqui na Terra, não contém palavras para nomear os atributos verdadeiros de Deus. E a capacidade mental de vocês também não conseguiria entender a grandeza de Deus. Então nós sabemos que Deus é a perfeição. Se Ele é a perfeição e é a onisciência, aquele que sofreu o tiro, olha só que lindo, ó. Aquele que sofreu o tiro também tinha provas semelhantes a passar, não justificando que o outro atirou. Ele podia não ter atirado. Ao fazer o crime, ele cometeu um ato, certo? E na perfeição, Deus coloca aqueles que podem sofrer as consequências ali.
Vou dar um exemplo para nós refletirmos. Já teve caso de pessoas que tomou 16, 17, 18 facadas. Teve um caso um tempo atrás, uma mulher que o amor da vida dela quis abençoar ela com 18 facadas e jogou no mato, né? Que uma só já mata, né? Um amigo meu tomou uma facada, ele morreu. A mulher tomou umas 18, não lembro quanto tinha certo, foi bastante. Pois ela ficou lá a noite toda, no outro dia alguém passou, viu um corpo lá, levou para o hospital, está viva. E apontou o dedo, foi você. Mas por que ela não morreu? Ninguém é peru, né? Não vai morrer na véspera. Ela não tinha que morrer. E desses exemplos nós temos aos milhares, para quê? Nos fortalecermos em Deus, no entendimento. Cada coisa acontece por uma sequência de lógica, que quando não está na lógica não vai acontecer. Não vai acontecer. Aí o Mestre Jesus nos fala, conhecerás a verdade. Por quê? Porque conhecendo a verdade, querido, conhecendo a verdade, a gente vai nos fortalecendo nas dificuldades da nossa vida. Porque todos estamos em provas. Nós estamos no mundo de prova e expiação, né? Isso aqui não é um planeta feliz, e nem regeneração ainda. Estamos caminhando para a regeneração. Não quer dizer que nós vamos chegar lá, né? Uma terceira guerra mundial pode atrapalhar muita coisa, e o livre-arbítrio permite isso, né? Então é complicado, mas a graça de Deus não vai acontecer, né? Então nós estamos indo para a regeneração, para depois para um planeta feliz. Estamos construindo o nosso ser. Só que agora estamos aqui, ó, no planeta de prova e expiação, cheio de amarras, um monte de amarras. Que amarras, Marco? Que fizeram para mim, que alguém desejou, que alguém me invejou, que alguém queria o que era meu? Não, nenhuma dessas amarras. Tem nada disso. Tem nada disso. Cheio de amarras, de atos impensados, de atitudes infelizes, que na grande maioria cometido nessa própria encarnação, filho. Nessa própria encarnação. A pessoa fala muito de vida passada, com certeza. A gente traz lá para cá e pena mesmo. Errou, meu. Aqui faz, aqui paga. Não escapa. A gente vê aí políticos, esse pessoal da alta sociedade aí, dá a impressão que a lei não funciona para eles, não dá? Dá a impressão, não dá? Coitado deles, viu? Coitado deles. Coitado daquele que dribla, consegue por alguma sorte driblar a lei aqui, porque deixa para lá. Deixa para a próxima encarnação. Deixa para o mundo espiritual. Mas vai pagar até o último centavo, né? Então, essas pessoas, olha só como é complicado. Se as pessoas tivessem a compreensão da lei de ação e reação, eu falo para vocês, 99% não ia querer ser político. Não ia querer ser político. Porque vocês não sabem o tanto de crime que alguém que tem o poder sobre os outros comete. Por negligência, certo? E por incompetência também, né? Mas mais por negligência. Podia ter se esforçado e não fez. Então, coitados, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, a gente não tem que desejar justiça, não. A gente tem que lutar, a gente tem que se esclarecer, a gente tem que saber votar, a gente tem que saber sorver conhecimento do que está ao nosso redor. Sim, participar do que está ao nosso redor. Porque se o Cristo quer, e Deus Pai quer, que nós vivamos em sociedade, é para nós saber o que está acontecendo na sociedade. Não é para você ficar fechado, fugindo da responsabilidade de uma encarnação. Você não está aqui para ficar o dia inteiro ouvindo música. Não, eu gosto só de ouvir música. Ah, você gosta? Está ocupando sua mente com o quê? Com música.
Está perdendo tempo, filho. Ah, Marco, é proibido ouvir música? Não, eu adoro ouvir música e gosto muito. Né? Mas você tem que se sorver do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na vila, o que está acontecendo ao seu redor. Saber, para você cada vez mais se instruir, viver esta encarnação em plenitude. Então nós vamos ouvir música, nós vamos assistir novela, mas nós vamos no centro, nós vamos ler um livro, nós vamos saber o que acontece na política, nós vamos saber o que acontece em tudo. Vamos viver, gente, é viver, é participar, é conhecer verdade, é viver em sociedade. É isso que o Cristo nos pede, que a gente possa compreender, amar, perdoar e viver. Aproveitar todas as oportunidades que Deus está nos concedendo aqui na terra. Todas. Né? Porque nada, raciocine comigo, gente, nada é em vão. Mas a única coisa que Deus não pode fazer pelo Marco, sabe o que é? É obrigar o Marco a querer as coisas. Não dá, ele me deu o livre-arbítrio, está tudo aqui ao meu redor, eu tenho que querer. Eu tenho que me esforçar. E um passo adiante, você não está mais no mesmo lugar. Né? Um bom dia dado com amor. Né? Se você viu alguma coisa errada, não faz parte da sua vida, deixa para lá. Né? Se você não pode ajudar, não atrapalhar. Isso é viver em sociedade. Isso é oração, gente. Que não adianta nada o Marco velho aqui, ó, criar calo no joelho, orando, repetindo palavras, e na primeira oportunidade, a língua velha afiada. O que é isso, minha gente? Não estamos lendo o Evangelho? Não estamos compreendendo as verdades? Né? Então você faz oração, certo? É com atos, na verdade. Vou dormir? Obrigado, meu Pai. Obrigado. Fala com Deus. Eu não prejudiquei ninguém. E se prejudiquei, não fiz por intenção, não percebi. Né? Que muitas vezes a gente prejudica sem saber. Fale com Deus. Porque Deus fala com a gente, sabe como? Através do nosso semelhante. Através do nosso semelhante. Então temos sim que cada vez mais compreender e conviver em sociedade, saber que não é fácil, saber que as pessoas não compreendem, saber que elas atacam, saber que se você vacilar, puxa o tapete mesmo, faz parte. Bom, puxar o tapete do Marco. Que felicidade. Não foi o Marco que puxou. Certo? Já tá bom. Não foi eu que fiz. Fizeram para mim. Estou sofrendo, vou me afastar daquele ser? Vou, claro que vou. Vou ficar mais longe, vou ficar mais perto, para não cair de novo. O Evangelho nos pede. Né? O Cristo nos pede. Sabe o que Ele nos pede? Na convivência, aqui na terra. Olha como é lindo o Evangelho, e as verdades vêm nas consciências para aclarar consciências. Ele nos pede o seguinte, que nós tenhamos a simplicidade da pombinha, sabe, simples, a simplicidade, e a astúcia da cobra, né? A astúcia para quê? Para se livrar dos males, e a simplicidade para quê? Para não cometê-los. É nesse sentido, né? Que você for bobinho, a vida inteira bobinho, não, simples, verdadeiro, astuto, porque o Cristo, quando foi questionado, vós sois reis? Vós sois rei? Pôncio Pilatos, né? Ele podia falar, mas não sei o que, como eu sou bobinho. Tu dizes, firme, forte, ciente, tu dizes que eu sou rei. Eu sou rei, mas meu reino não é desse mundo, porque se fosse desse mundo, meus ministros aqui estariam para me tirar daqui. Firmeza, dando exemplo, né? Só para fechar, que a hora está bem adiantada, o Cristo, queridos, Ele não morreu na cruz para lavar pecado de ninguém, como erroneamente a gente entende. Ele morreu na cruz para dar exemplo de virtude. Ele morreu na cruz e falou para os seus discípulos, vocês também vão perecer.
vocês também vão ser perseguidos. Vocês também vão ter que divulgar o Evangelho com a própria vida, para dar exemplo. Não é para se fazer um Deus vingativo, que vendo ele sofrer não vai condenar o mundo porque ele sofreu. Esse Deus não existe, está na cabeça dos homens. Não existe. Um Deus de amor, que deu livre-arbítrio, certo? E que tem a onisciência. Olha que perfeito, ó, a onisciência de saber, quando Cristo nos falou assim, ó, que lindo. Meu Pai não quer que um só dessa geração se perca. Nós tínhamos dito que ele é perfeito, não tínhamos? Então se ele não quer, não vai perder. Leve o tempo que for necessário, todos vamos chegar no estágio angelical. Então hoje juntos, procurando o conhecimento e vibrando em refazimentos, possamos sair um pouco mais ricos do que entramos na casa do Pai. Vamos para a segunda parte. Paz, 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 todos em paz. Até agora, irmãos queridos, nós estávamos falando das verdades do Evangelho do nosso Mestre Jesus, tentando compreender, tentando nos refazer nela. Agora nós vamos entrar em sintonia com o Mestre Jesus, em vibração em amor e paz. Agora nós vamos entrar em sintonia com o nosso guia espiritual. Nosso guia espiritual. Nosso anjo da guarda, chame como quiser, mas entremos em sintonia com ele. Calma. Bem calmo. A harmonia se fazendo presente em nosso ser. A harmonia se fazendo presente. Calma. Calma. Todos de mão dadas espiritualmente. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei entre eles. Lá estarei entre eles. Que a paz de Deus toque, toque, toque. Que a paz de Deus toque, 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 em nome de Deus. Toque, toque. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que a luz divina envolva cada um que aqui se encontra. Cada um. Calmos, serenos. Estamos aqui em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Falando do nosso amor, da nossa paz, vibrando em harmonia. Que a luz branca que vem de Deus Pai Todo-Poderoso derrame-se no templo sagrado, envolvendo cada um que aqui se encontra. E essa luz de amor, de paz, envolva e tire todos os pensamentos em desequilíbrio, em desarmonia, encaminhando a Mãe Natureza para ser transformada em energia de amor, pois nada se perde no universo,
tudo se transforma. E essa luz bendita calma. A luz azul que vem de Deus Pai, acalma. Acalma. Harmoniza. Harmoniza. Os sentimentos em desarmonia, em desequilíbrio, nesse momento sagrado, possam se equilibrar. O sentimento de mágoa, revolta, que muitas vezes, nos momentos difíceis da vida, geram-se dentro de nós. Lavemos nosso coração. Entreguemos a Deus Pai a justiça, a harmonia. Entreguemos a Deus Pai, acalmando o nosso ser. Acalmando. Os Espíritos benfazejos a envolver, iluminar. O Mestre Jesus ao nosso redor, em plena harmonia. Em plena harmonia. Tocando nos corações. Tocando. Queridos, o Mestre, Deus Pai nos conhece pelo nome. Pelo nome. Fale com Deus. Fale com Deus. Peçamos força, refazimento, para continuarmos nessa jornada. Refazimento, para que possamos esclarecer nosso ser, fortalecer. Refazimento, para que jamais julguemos aqueles que não compreendem, aqueles que não podem estar aqui, aqueles que não conseguem ouvir verdades. Mestre, perguntaram os discípulos: Mestre, por que para eles falas em parábolas e para nós falas mais abertamente das verdades espirituais? Jesus fala assim, porque a eles ainda não é dado saber dessas verdades. Olha que lindo, queridos. Há separação? Não. Há aqueles que ainda não conseguiram dar um passo a mais. Deus não faz por ninguém. Cada um faz por si. Deus não escolhe ninguém. Ele deixa a gente se escolher. Vibremos em harmonia. Vibremos em amor e paz. Agora, nesse momento sagrado, aquela prova mais difícil, peçamos a Deus força. Sabemos que a natureza não dá salto e que as coisas não vão se transformar do dia para a noite. Sabemos de tudo isso. Deus, Pai, fortaleça-nos. Fortaleça. Troquemos energias de amor, energias de paz. 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 Falem com Deus.
Paz. Paz. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Sorvamos da paz do Mestre Jesus. Que essa paz bendita adentre nossa casa, os nossos entes queridos, toda aquela dificuldade, e que essa luz envolva o nosso trabalho, todos que conosco caminham nessa jornada, recebam essa irradiação de amor, e que juntos vibrando em harmonia, vibrando em amor e respeito, aquecendo os corações, iluminando a terra. E em nome de Deus, Pai, vamos vibrar amor e compreensão, porque é dando que se recebe, é dando que se recebe. Vamos dar amor, paz, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Sorvamos da paz. Paz. E essa luz bendita, esses irmãos benfazejos aqui presentes, na confraternização do amor e do respeito, nessa festa a qual fomos convidados, nesse banquete, que possamos sorver cada energia de amor, que possamos tirar as desarmonias do nosso ser, harmonizando cada célula, refazendo, tirando a insônia, os pensamentos em desarmonia, nos aproximando do nosso guia espiritual, nos fortalecendo nesta jornada. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Temos mais para agradecer do que a pedir. Temos mais que agradecer. E que essa paz conforte a todos. Em plena harmonia, estamos encerrando a vibração de amor. Em plena harmonia, estamos voltando. Devagarinho, abrindo os olhos. E aqueles que permaneceram com os olhos abertos, não tem nada de errado.
devagarinho voltando, sentindo o corpo, refazendo, voltando, voltando, voltando. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, nos reunimos para aprender, servir e amar. Em nome do Mestre Jesus, eu peço aos guias e protetores que abriram essa bendita e santa reunião. Encerra em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso. Em nome do Mestre Jesus, os pretos velhos, caboclos, hindus, o índio meu amigo, a corrente irmã Zoraide, Dr. Bezerra de Menezes, Emmanuel, Chico Xavier, todos os missionários, de joelhos espiritualmente, Mestre, a oração que nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu poder, tua glória, para todos sempre. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, queridos, até a próxima, se Deus assim nos permitir.